Ok, pessoal. Então, sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre a anatomia do crânio, né? Eu sou o Thalisson Martins, acadêmico do curso de Medicina. Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa entender quando a gente vai estudar o crânio é entender que ele faz parte do nosso sistema esquelético, né? É um osso. É um conjunto de ossos, aliás. E nosso esqueleto humano, ele possui um total de 206 ossos, né? E ele é dividido em duas partes. Numa parte chamada axial e numa outra parte que é chamada de apendicular. Esse esqueleto axial, ele forma o centro do nosso corpo. E ele possui um total de 80 ossos. Ele forma o eixo central do corpo humano, conforme a gente consegue enxergar aqui na figura ao lado. E a gente também tem o esqueleto apendicular, que é o restante dos ossos que nós temos e que estão ao redor desse eixo central. É importante falar que o esqueleto apendicular possui 126 ossos. Em relação ao esqueleto axial, que é esse esqueleto que forma o centro do nosso corpo, ele é formado por 4 conjuntos de ossos. A gente tem os ossos que compõem o crânio, nós temos os ossos associados ao crânio, temos a caixa torácica e a coluna vertebral. Hoje nós iremos focar em estudar os ossos do crânio. Então, o crânio, ele tem a função principal de envolver e proteger o encéfalo. Por quê? Porque o encéfalo, ele é, digamos assim, o principal órgão do nosso organismo, no sentido de que ele é a central de controle. Então, sem o encéfalo, sem o nosso cérebro, né, e as demais estruturas nervosas, o nosso corpo ele não consegue funcionar. Então, daí a importância evolutiva de se desenvolver uma estrutura que protegesse de forma efetiva o sistema nervoso central, no caso, o encéfalo. E no caso aqui do crânio, ele vai cumprir justamente essa função. O crânio, ele, na verdade, é um conjunto de ossos, né? Não é um osso apenas, é um conjunto de ossos, num total de 29 ossos. O crânio ele vai ser dividido em 3 partes, de forma bem didática. Tem a parte do neurocrânio, que são os ossos que estão em volta da cabeça. Tem os ossos chamados viscerocrânio, que são os ossos da face. E vão ter os ossos que vão estar associados ao crânio. Por exemplo, os ossículos da audição e o osso hioide. Hoje nós iremos focar nesta aula apenas no neurocrânio. Na próxima aula, eu vou dividir essa aula em duas para ficar de forma mais didática e mais compreensível. A primeira aula vai ser de neurocrânio, depois de viscerocrânio. Então vamos lá. Então, como eu expliquei, o crânio, ele é um conjunto de ossos e a gente pode dividir em duas partes principais. O neurocrânio, como eu falei, são os ossos que estão em volta aqui do crânio, e temos o viscerocrânio, que são os ossos da face. Vamos lá. Ainda que em relação ao neurocrânio, vamos fazer uma breve divisão rápida. Aqui no neurocrânio, nós vamos ter um total de 8 ossos. Vamos ter aqui o osso frontal, o osso parietal, o osso occipital, o osso temporal, temos o osso esfenoide e o etimoide. Agora, por que 8, se aqui está dando 6? É porque o osso temporal ele vai ter tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e também nós temos o osso temporal. Ele vai ter tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, totalizando 8 ossos. E aqui nós também temos os ossos do viscerocrânio, que são os ossos da face. Aqui nós conseguimos enxergar o osso lacrimal, nós temos também o vômer, a mandíbula, temos a maxila, o osso zigomático e o osso nasal. Nessa imagem aqui, não aparece, mas a gente também tem os ossos palatinos, as conchas nasais inferiores. Então, focando na parte do neurocrânio, lembrando que são os ossos que envolvem, né, que estão ao redor da nossa cabeça, digamos assim, nós vamos aqui estudar primeiro o osso occipital. O osso occipital, ele é esse osso aqui que fica na parte inferior da nossa cabeça e também aqui na parte posterior, na parte de trás da nossa cabeça.
esse osso, ele vai ter algumas estruturas que é importante a gente citar. Ele vai ter, bem na base inferior dele, que a gente chama de forame magno, que é um grande buraco, digamos assim, por onde vai fazer um limite entre o cerebelo e a comunicação com a comunicação com as nossas vértebras cervicais. Então, é por esse buraco, digamos assim, por esse forame, no caso, forame magno, que vai passar a medula, né, por aqui que, digamos assim, vai comunicar a nossa cabeça com o restante do corpo. É por aqui que passa as informações. Outra estrutura importante também a gente falar é o forame jugular, que a gente consegue encontrar. Nele vai passar a veia jugular interna, que vai drenar o sangue venoso para o encéfalo. A gente também tem os côndilos occipitais. Então, aqui na base do crânio, nesse osso occipital, a gente vai ter aqui os côndilos occipitais, que vão ser justamente os locais, aliás, o local em que a primeira vértebra cervical, chamada atlas, vai se articular com o crânio. Outro local também que é importante a gente citar é aqui o canal do nervo hipoglosso. Esse é um nervo importante, ele vai passar aqui justamente no osso occipital, aqui na parte inferior, porque ele vai inervar tanto a língua quanto o palato mole e a faringe. Então, essas basicamente são as principais estruturas. Outra estrutura que é importante a gente citar também no osso occipital é a protuberância occipital externa. Essa protuberância ela é muito importante, por exemplo, em neurocirurgias, para a localização do limite, né, do osso occipital, justamente para facilitar no processo de incisão. Então, o próximo osso que nós iremos estudar é o osso parietal. Lembrando que a gente possui dois ossos parietais, um direito e um esquerdo. Eles vão... aqui a gente consegue identificar na imagem, né, aqui onde eu estou apontando direito e esquerdo. Esses ossos parietais, eles irão formar a superfície lateral do nosso crânio e também uma parte da superfície superior do crânio. É importante citar também que o osso parietal ele vai possuir duas linhas, que a gente chama de linha temporal superior e linha temporal inferior. Essas linhas elas vão ter a função justamente de demarcar o local de inserção do músculo temporal. Uma outra coisa que é importante citar também é que esse músculo temporal, que ele vai ser fixado aqui nessas linhas temporais, né? Ele tem a função de elevar a mandíbula. Então, quando a gente está mastigando, comendo alguma coisa, a gente só consegue fazer isso porque existe um músculo, que é o músculo temporal, que está fixado justamente aqui nessas linhas, né? Por isso é importante, a importância delas. Certo. Então, agora vamos para o osso frontal. O osso frontal, ele é o osso assim, mais fácil de a gente identificar, porque ele está justamente na frente aqui do nosso rosto, ele forma a nossa testa, e esse osso frontal, ele é resultado, na verdade, da fusão de dois ossos. Então, quando a gente era bebê, existiam dois ossos que eles estavam um pouquinho separados por uma sutura, que a gente consegue identificar aqui na imagem, é chamada de sutura frontal ou metópica. Essa sutura ela era bem separada quando a gente era bebê. Aí, o que acontece? Até a gente completar 8 anos de idade, os dois ossos que formam a nossa testa, eles foram se juntando, estreitando essa sutura frontal. O que acontece? Segundo a literatura médica, indica-se que mesmo o indivíduo adulto, a gente consegue identificar, por exemplo, numa cirurgia, a presença dessa sutura, ela não some para sempre, indicando justamente que houve ali a fusão de dois ossos, para formar o osso total, que a gente chama de osso frontal. Importante falar também, por exemplo, numa vista interior do crânio, a gente vai ter o que a gente chama de crista frontal. É uma linhazinha que fica na parte de dentro do crânio, do osso frontal. Essa crista crista frontal, também chamada de crista frontal, exatamente, ela vai ter a função de fixar as meninges. Então, se a gente lembrar lá da anatomia do encéfalo, né, vai ter ali uma barreira de membranas que vai proteger o encéfalo. Essas membranas são chamadas de meninges.
Então, é justamente nessa crista frontal o local de inserção dessas meninges. E para que saber disso? É para a gente entender que o encéfalo ele nunca vai ter, numa situação normal, contato com os ossos do crânio, porque os ossos do crânio eles são muito rígidos, e o nosso encéfalo é uma estrutura nervosa muito delicada. Então, essa crista frontal ela vai ter a função justamente de evitar esse contato direto entre o cérebro e o crânio, através da fixação das meninges. Importante falar também que o limite inferior do osso frontal é justamente a margem supraorbital, que fica, no caso, em cima dos olhos. Outro osso que faz parte do neurocrânio é o osso temporal. Esse osso temporal, ele vai ter nos dois lados do crânio, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Uma estrutura importante que a gente precisa citar, e função também, é a cavidade timpânica. Essa cavidade timpânica vai ser justamente o local em que vai estar ali inserido o nosso ouvido. E é justamente através dessa cavidade que vão se encontrar os ossículos da audição. Os ossículos da audição são os menores ossos que nós temos no nosso corpo. São um total de 3. É o martelo, bigorna e o estribo. Então, como nós temos nos dois lados, totalizam 6 ossos. Esses ossos, os ossículos da audição, eles são responsáveis por vibrar quando alguma onda sonora entra dentro dessa cavidade timpânica. Então, esses ossículos eles irão vibrar, e através dessa vibração é que a gente vai conseguir gerar a audição, no caso, a audição. Outra estrutura importante a ser falada em relação ao osso temporal é que ele ajuda a formar o que a gente chama de arco zigomático, justamente porque ele vai ter aqui uma estrutura chamada de processo zigomático do temporal. Por que que é importante a gente saber disso? Porque aqui vai ser o local de inserção de músculos, músculos muito importantes no processo da mastigação. Então, quando a gente fala do osso temporal, a gente vai ter aqui o processo zigomático do osso temporal. Vai ajudar na formação desse arco zigomático. Outras estruturas importantes a serem mencionadas é o processo mastoide, processo estiloide, também são estruturas relacionadas à inserção de músculos, e por enquanto é isso. Vamos para o próximo osso, o osso esfenoide. O osso esfenoide, ele vai estar localizado na verdade, vai ajudar a formar a base do crânio, está localizado aqui ao centro, onde está aqui em violeta, roxo, vai ajudar a formar a base do crânio. Nesse osso esfenoide, vai ser o local em que irão passar os nervos ópticos, tá? Vai existir ali um canal que vai passar os nervos ópticos. E ele também tem o que a gente chama de processos pterigoides. Os processos pterigoides, eles são importantes serem citados justamente porque eles vão possuir lâminas, vão ajudar a formar lâminas, onde se inserem músculos que movimentam a mandíbula e o palato mole. A gente consegue aqui enxergar nessa imagem, na base inferior do osso esfenoide, a gente vai ter aqui essas pontas. Em osso, sempre que a gente vê uma ponta, a gente chama de processo. Então, a gente chama de processo pterigoide, justamente porque vai ser o local onde irão se inserir músculos que vão ajudar a movimentar o palato mole e a mandíbula no processo de mastigação. Então, a gente falou do osso esfenoide, agora tem um osso que parece, o nome parece um pouquinho, mas é diferente, é o osso etimoide. O osso etimoide, ele é um osso que vai estar aqui entre o osso frontal e o osso esfenoide. Aqui na imagem ele está representado de verde, tá? Ele fica próximo dos ossos, atrás dos ossos nasais. Eles vão ajudar a formar parte da órbita ocular e também o teto da cavidade nasal. Ajuda a formar uma parte. Eles vão possuir uma lâmina chamada de lâmina cribiforme. Aqui na parte superior desse osso etimoide, tem aqui esses pontinhos, onde parece um monte de pontinhos, chama-se lâmina cribiforme. Essa lâmina cribiforme é importante ser citada porque é o local onde irão passar os nervos olfatórios, responsáveis por fazer a gente conseguir cheirar as coisas. Outro forame, sempre que a gente fala de forame em anatomia, a gente está falando de um buraquinho onde vai passar uma estrutura importante. Então, por exemplo, aqui o forame estilomastoide vai ser o forame que vai conter aqui vai estar contido
no osso etimoide e que vai ser responsável por passar o nervo facial. Esse nervo facial vai justamente inervar os músculos da face e vai permitir com que a gente consiga fazer movimentos, e expressões faciais. Então, por hora a gente encerra, a gente vai parar essa aula por aqui no neurocrânio. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade com os ossos do viscerocrânio.